Fala aí galera, meu nome é Bruno e tá começando mais uma mentoria online gratuita e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um exercício chamado prancha dinâmica. Igual você tá vendo aí no meu bloco de notas, mas por que eu escolhi esse exercício? Você vai ver daqui a pouco na hora de falar sobre a execução que existem alguns movimentos, a gente vai mexer principalmente no braço de alavanca. Então o foco do vídeo de hoje é como a gente vai utilizar a biomecânica, a física em si, para conseguir progredir os exercícios dos nossos alunos. Então a gente vai aumentar a intensidade através da progressão baseada na biomecânica. Então a gente não precisa aumentar carga externa, não precisa. Na verdade a gente vai aumentar a carga, mas não precisa colocar mais peso no exercício, não precisa de vários materiais para progredir exercício. Apenas com alguns movimentos a gente consegue fazer essa progressão. Então eu recomendo que você fique no vídeo de hoje para você entender o que é o braço de alavanca, como que a gente vai utilizar esse braço de alavanca para progredir os exercícios dos nossos alunos, certo? Então, prancha dinâmica, vamos fazer igual sempre, ver a execução do movimento primeiro, falar sobre o padrão de movimento e aí depois eu explico para vocês essa questão de braço de alavanca e como que a gente vai utilizar para progredir. Então, a prancha dinâmica é uma prancha em cima da bola, então, claro, seu aluno tem que saber fazer prancha ventral no chão, tem que fazer prancha em cima da bola para depois conseguir fazer a prancha dinâmica, que é no vídeo que você vai ver agora. Então, existem regressões desse exercício. A gente não pode pular etapas, seu aluno não pode fazer esse exercício como o primeiro exercício que ele vai fazer no padrão de anti-hiperextensão. Então, vamos passar uma vez pelo vídeo para você ver e aí a gente começa a falar as especificações desse vídeo. Então, prestem atenção. O exercício consiste no quê? Eu entro na prancha ventral em cima da bola, eu vou rolar a bola para frente fazendo uma extensão de ombro, só o ombro vai movimentar, nada mais, e aí eu trago a bola para a posição inicial dela fazendo uma flexão de ombro. Então prestem atenção principalmente no ombro da minha aluna. Então vai para frente e volta, vai para frente e volta, sempre movimentando a articulação glenomeral. Eu faço extensão de ombro na ida, flexão de ombro na volta, para voltar a bola para a posição inicial. Então, o primeiro ponto é entrar na posição inicial e aí a partir disso eu movimento a bola para frente e para trás. Por isso o nome dinâmica. É uma prancha que existe movimento. E aí eu faço isso durante 5, 6, 7, 8 vezes. Você vai definir isso também, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui. Qual é o padrão de movimento desse exercício? A gente vai ter um padrão de movimento de estabilidade lombar. Então, nosso padrão de movimento de estabilidade lombar, a gente tem 3: anti-rotação, anti-flexão lateral e anti-hiperextensão. Nesse caso, no caso desse exercício, a gente tem um exercício de padrão de movimento de estabilidade lombar de anti-hiperextensão. O que é a hiperextensão? É quando a gente tem um aumento da lordose lombar a partir da posição neutra. Então, imaginem que seu aluno está com a curvatura fisiológica natural no momento de prancha e aí existe um aumento dessa lordose, um aumento da curvatura na coluna lombar. Isso é uma hiperextensão. E aí a gente tem que evitar que esse movimento de hiperextensão ocorra. Por quê? Porque se você perceber, a articulação que tem a tendência de se movimentar, ou o local do corpo que tem maior tendência de se movimentar, é justamente a coluna lombar. A gravidade, presta atenção na minha seta, o vetor de força da gravidade é sempre para baixo. E ela atua principalmente em cima da coluna lombar, querendo fazer uma hiperextensão. E com isso, o foco, o objetivo é contrair a musculatura do centro do corpo, glúteo e abdômen principalmente. Aqui a gente vai falar principalmente sobre reto abdominal, porque é o principal músculo que vai evitar essa hiperextensão, mas também glúteos, certo? Então a gente tem que contrair a musculatura do centro do corpo, a musculatura do core, para que essa hiperextensão não ocorra. Então, padrão de movimento de estabilidade lombar de anti-hiperextensão. A gente vai evitar que esse movimento de hiperextensão ocorra. E aí, por que a movimentação da bola? Quando o meu aluno faz a prancha no chão, ficou fácil dominar um exercício, a gente coloca ele numa base instável. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai da prancha do chão para a prancha na bola, tá? Você pode fazer outras progressões e eu indico que você faça também outras progressões. Mas vamos imaginar, ele fez a prancha no chão, dominou o exercício, ele vai para a prancha na bola sem movimento, então não é prancha dinâmica, é prancha ventral em cima da bola. E aí a progressão ela se dá porque antes eu estava numa base estável, agora eu estou em uma base instável, que no caso é a bola.
Depois que ele dominar o exercício em cima da bola, a gente vai fazer a movimentação para frente e para trás. E aí entra o braço de alavanca. Vamos entender o que é o braço de alavanca. Então, padrão de movimento de estabilidade lombar de anti-hiperextensão. Você pode anotar aí se você estiver anotando. Anti-hiperextensão, então anota se quiser dar uma paradinha no vídeo para anotar. E aí a gente vai falar sobre braço de alavanca. Braço de alavanca, ele vem da física, não quer dizer que ele é especificamente da educação física, ele vem da física lá que a gente utiliza biomecânica, física mecânica para carros e várias outras coisas, certo? O que a física diz que o braço de alavanca é? Esse braço de alavanca é a distância entre um ponto fixo e o ponto de aplicação de força. Ponto fixo é o nosso ponto de apoio, a gente pode dizer que é o nosso ponto de apoio. Se você perceber, a gente tem dois pontos de apoio na prancha ventral, ou seja, cotovelo, no caso do antebraço, né, e o pé. A gente vai fixar, a gente vai focar no cotovelo. Então, o nosso ponto de apoio é o cotovelo, porque a gente está se apoiando na bola, certo? É que às vezes a gente fala sobre ponto fixo, e aí como o cotovelo existe em movimento, a gente pensa, então não é o cotovelo. Não, mas ponto de apoio é o nosso ponto fixo. O cotovelo ele está apoiando, ele vai movimentar para frente e para trás, mas continua sendo nosso ponto de apoio. E o ponto de aplicação de força, lembra que eu falei para você aonde a gravidade atua principalmente? Na coluna lombar. Então o nosso ponto de aplicação de força é a coluna lombar. Então a distância entre a coluna lombar e o cotovelo, no caso desse exercício, é o nosso braço de alavanca, certo? Quanto maior esse braço de alavanca, maior o torque, que no caso aqui é de hiperextensão. Então, quanto maior o braço de alavanca, maior o torque de hiperextensão. Quanto maior esse torque de hiperextensão, mais difícil de manter a posição neutra no movimento. Então, para você que é mais ligeiro, você já começou a entender. Então, o braço de alavanca, vamos lá. Distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação de força, certo? Aqui no caso da prancha, distância entre a lombar e o cotovelo. Quando a gente deixa esse cotovelo mais longe da lombar, a gente vai aumentar o braço de alavanca. E aí, quanto maior o braço de alavanca, maior o torque. Isso aqui é uma afirmação. E quanto maior o torque, maior a força de hiperextensão, no caso da prancha ventral, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Quando a gente coloca a bola para frente, a gente vai estar aumentando o braço de alavanca, certo? Então, prestem atenção. Nesse ponto que você está vendo no vídeo agora, a distância do cotovelo para a lombar é uma distância X. Quando a minha aluna coloca a bola para frente, essa distância ela aumenta e se torna uma distância Y. Só que a distância Y ela é maior que a distância X. Ou seja, quando eu coloco a bola para frente, eu aumento esse braço de alavanca. Aumentando o braço de alavanca, eu vou aumentar o torque de hiperextensão, certo? Aumentando o torque de hiperextensão, eu dificulto mais o exercício, ou seja, para o meu aluno manter o padrão de estabilidade da coluna lombar, ele vai precisar de mais força. Basicamente isso, é extremamente simples. Muitas pessoas se matam para entender isso, mas é muito simples. Então, eu tenho uma distância X, que é o início do movimento. Então, vamos lá de novo. Quando minha aluna entra na posição de prancha, sem movimentação ainda, a distância do cotovelo para a lombar é o nosso braço de alavanca e é uma distância X. Quando minha aluna coloca a bola para frente, essa distância ela aumenta, se torna uma distância Y. Y é hipotético, tá? Se torna uma distância Y, mas o mais importante é que a distância entre cotovelo e lombar aumentou. Essa distância aumentando, eu aumento o braço de alavanca, porque o braço de alavanca é a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação de força. Aumentando esse braço de alavanca, eu aumento o torque de hiperextensão na coluna lombar.
aumentando esse torque de hiperextensão, eu dificultei o exercício para o meu aluno, porque ele vai precisar de mais contração, de mais força no centro do corpo para evitar que esse movimento de hiperextensão ocorra. Então, um simples movimento no cotovelo vai fazer com que eu aumente o braço de alavanca. Esse braço de alavanca aumentado, consequentemente, vai fazer que exista um aumento no torque de hiperextensão, na força de hiperextensão, e aí a gente vai precisar de mais contração do centro do corpo para manter a estabilização, a estabilidade da coluna lombar. Então, com um simples movimento de extensão de ombro, e é curto se você for perceber, o movimento ele não é muito longo, a amplitude de movimento não é muito grande, a gente dificulta muito o exercício. Se você está desacreditando, pega uma bola e faz você. Ou qualquer outro movimento que você consiga aumentar o braço de alavanca. Faz isso e me fala se não fica mais difícil o exercício. Mas o ponto principal, igual eu falei para você lá no começo do vídeo. O mais importante é você entender o que é o braço de alavanca, como que eu posso mexer nesse braço de alavanca, diminuir ou aumentar. Eu vou conseguir realizar progressões e regressões utilizando o braço de alavanca. Então eu posso diminuir o braço de alavanca em algum exercício para facilitar, eu vou precisar de menos força quando eu diminuo o braço de alavanca, ou aumentar o braço de alavanca em alguns outros exercícios para dificultar o exercício e precisar de mais força. Então, brincar, né, um pouco com esse braço de alavanca vai me possibilitar fazer regressões e também progressões. Então, você entendendo essa questão da biomecânica para progredir exercícios com o seu aluno, você consegue uma gama muito grande de conteúdo, uma variedade imensa de exercícios sem precisar de muitos materiais. Por isso que eu sempre falo, que vai definir se o seu treinamento é bom ou não, é o conhecimento que você tem por trás da utilização de qualquer coisa. No caso aqui, da biomecânica, da física, para nos ajudar a trabalhar as progressões com os nossos alunos. Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, utilizar a biomecânica para trabalhar no treinamento funcional. Certo? Tamo junto, qualquer dúvida é só me chamar. Se você tem alguma dúvida em relação a um exercício que o seu aluno faz, alguma disfunção que você identificou com o seu aluno e não sabe como corrigir, me manda o vídeo, me chama para conversar, para você me mandar o vídeo, para eu também analisar o vídeo do seu aluno aqui e falar qual seria a minha abordagem com o seu aluno. Certo? Então tamo junto, forte abraço, até a próxima e tô à disposição de vocês para qualquer coisa. Qualquer coisa é só me chamar aí. É nóis!